O rover Yutu-2 da China simplesmente não para de fazer, ou pelo menos dizer que fez, descobertas estranhas na Lua. No caso em questão, as autoridades espaciais chinesas agora dizem que foram encontradas várias esferas de vidro misteriosas no outro lado da superfície lunar. A equipe por trás dessa descoberta publicou um artigo sobre elas na revista Science Bulletin, na qual descreve os objetos como glóbulos de vidro translúcidos. As esferas têm aproximadamente 1 cm de diâmetro, dizem eles, e foram vistas em imagens tiradas pela câmera panorâmica do rover Yutu-2 do lado escuro da Lua. É claro que provavelmente estamos longe de produzir janelas de vidro e estufas na Lua, mas ainda é uma descoberta muito fascinante. Embora os glóbulos pareçam plausíveis, vale a pena notar que a Yutu-2 tem sido uma das fontes de algumas reivindicações incompletas durante seu tempo na Lua. Portanto, no caso das esferas de vidro, podemos reter as expectativas até que mais dados cheguem. Ou talvez esses dados já até existem, mas a China não os divulga. Pelo menos é isso que Elon Musk estava pensando quando vazou que os chineses tinham descoberto mais coisas do que disseram no lado oculto da Lua. Quando Elon Musk anunciou pela primeira vez que havia tido uma nova descoberta chocante no lado oculto da Lua, muitas pessoas ficaram céticas. Afinal, a SpaceX e a NASA deram dicas sobre descobertas potencialmente inovadoras na superfície lunar nos últimos anos, sem cumprir nenhuma dessas promessas. Então, quando Musk foi ao Twitter ontem à noite com um vídeo teaser enigmático que parecia sugerir que a China tinha realmente encontrado algo incrível no lado distante da Lua, a maioria dos espectadores foi rapidamente dizer como aquilo era apenas mais uma alegação falsa. E se eu te disser que é verdade, você está pronto para o inacreditável relógio secreto da China que nos permitirá finalmente aprender a verdade sobre o nosso vizinho celestial? De acordo com as reivindicações da mídia oficial chinesa, a descoberta de um novo tipo de substância na Lua estimulou a China a declarar intenções de realizar 3 missões não tripuladas nos próximos 10 anos, em um esforço para competir com a presença da Luna dos Estados Unidos, principalmente porque a substância pode conter hélio 3, que se demonstrou promissor como combustível para a fusão nuclear, existindo a possibilidade de ser usada no futuro como fonte de energia. A quantidade de substância encontrada era o suficiente para fazer valer a pena uma operação para a extração do solo lunar, de acordo com as amostras enviadas pela missão Chang'e da China. Apenas um dia depois de ter sido revelado que as amostras recuperadas na missão Chang'e 5 de 2020 continham um mineral recém-descoberto conhecido como Chang'e-Y. Foram anunciadas mais 3 missões para um futuro próximo. Essa foi a primeira vez que amostras lunares foram coletadas desde 1976. A substância em si é um mineral colunar que é transparente e forma cristais com um raio de apenas 10 microns. Não é particularmente digno de nota da presença de hélio 3, um isótopo significativo que tem o potencial de ser muito útil em reações nucleares. O que confere ao Chang'e-Y sua qualidade única como catalisador de reação nuclear é o fato de que a maioria das reações de fusão atuais envolve a utilização de trítio e deutério. No entanto, esses elementos produzem subprodutos difíceis de gerenciar, e a perda de energia envolvida se a reação for significativa geralmente excede a quantidade de energia que pode ser recuperada. Já com o uso de hélio 3, um isótopo que é o único elemento estável que possui um número maior de prótons do que nêutrons, uma abordagem diferente pode ser usada para resolver esse problema. É que o hélio e o único próton são subprodutos do processo que ocorre quando o hélio 3 e deutério são combinados. Esses subprodutos são muito mais simples de trabalhar do que as alternativas em nosso planeta. O hélio 3 só pode ser encontrado em quantidades muito pequenas no nosso planeta. O hélio 3 da superfície lunar, no entanto, é uma substância mais prevalente, o que torna a Lua um alvo atraente para a extração e preparação e a energia do futuro. De acordo com Bloomberg, a China recebeu a permissão para enviar mais 3 rovers à Lua, com a intenção de estabelecer uma presença permanente lá no longo prazo. As missões agora fazem parte de um reforço revitalizado na China para fortalecer seu programa espacial, que tem sido acompanhado por uma série de lançamentos recentes, incluindo orbitadores e sondas lunares. E, em breve, uma tentativa para Marte para competir com a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA. Mas como sabemos, a NASA não trabalha sozinha. A Exploration Technologies Corporation SpaceX agora está tentando lançar a missão Artemis 1, que levará vários satélites CubeSat, bem como uma espaçonave Orion à órbita lunar. Porém, como resultado de alguns problemas do motor e um vazamento na janela durante o lançamento teste, a realização foi adiada para o final de setembro ou início de outubro. Apesar do fato do U-22 da China não ter encontrado um monólito extraterrestre na Lua, mas sim apenas uma pequena rocha que curiosamente parecia ser quadrada à distância, o robô lunar fez outras descobertas importantes sobre o lado oculto da Lua. Pesquisadores da equipe U-22 Rover relataram seus resultados de 2 anos de robótica e investigações do outro lado da Lua.
Lua, em um novo estudo que foi publicado na quarta-feira na revista Science Robots. De acordo com o U-22, também forneceu informações sobre a estrutura da subsuperfície do outro lado da Lua, e detalhes sobre o regolito lunar, que só poderiam ser apreendidos mexendo fisicamente a sujeira na superfície da Lua em missões de contraste, como em missões do Lunar Orbiter da NASA. Além disso, apresentaram mapas detalhados de toda a superfície da Lua. As descobertas podem servir como um roteiro para futuras explorações lunares, tanto pela China quanto pelos Estados Unidos. Cavando no solo lunar, o U-22 Rover foi capaz de fazer 3 descobertas importantes, cada uma das quais podem ter repercussões importantes para futuras explorações robóticas e humanas do lado oculto da Lua, bem como a área polar sul do nosso satélite. Nos primeiros 25 dias lunares de sua missão, o U-22 Rover percorreu mais de 2.700 pés em uma cratera de impacto Kármán de 110 milhas de diâmetro, localizado dentro da bacia de Aitken, perto do polo sul da Lua. Isso aproximadamente equivale a 738 dias terrestres. Quando comparado a regiões do lado da Lua que está voltada para a Terra, como o Minor Imbrium, que foi explorado pelo primeiro robô U-2 de 2013 a 2015, bem como pelo Lunar 17 e Apollo 15 no início dos anos 1970, o U-22 Rover descobriu que o terreno era relativamente plano e livre de rochas nessa região da Lua. De acordo com o que os escritores de relatório disseram, rochas ao longo do caminho de traverse eram comparativamente pouco frequentes em contraste com aquelas distribuídas ao redor do local de pouso do U-21. As observações não incluem rochas maiores como as encontradas em Maior Imbrium. Aproveitando que estamos falando de crateras, existem 88 crateras de impacto a 50 metros da rota que o U-22 percorreu sobre a Lua, e seu diâmetro médio é de aproximadamente 12 metros. Essas crateras estão espalhadas por toda a Lua. A esmagadora maioria tem diâmetros de menores que 10 metros. Cientistas imaginam que foram formadas por fragmentos ejetados do impacto que produziu a cratera Shannon, que está localizada a oeste, onde o rover pousou. O material ejetado causou um impacto secundário. O U-22 também encontrou uma substância brilhante esverdeada escura, que foi caracterizada pela primeira vez como semelhante a um gel no fundo de uma cratera, que tinha diâmetro de 2 metros. Foram capazes de determinar a consistência do rególito lunar e as qualidades da carga dele, examinando como o rover lunar aderiu às rodas de malha do arame do U-22 Rover e medindo como as rodas deslizaram periodicamente no rególito. De acordo com o que eles escreveram, o rególito se assemelha a areia seca e uma mistura de argila e areia mais arenosa, parecido com coisas encontradas na Terra e apresentando maior resistência ao rolamento do que a que foi descoberta durante as missões Apollo. Os pesquisadores escreveram que a propriedade um tanto pegajosa do rególito lunar foi observada em vários dias lunares, o que sugere que é uma característica regional, em vez de qualquer propriedade específica daquele rególito. Além disso, os pesquisadores teorizaram que a propriedade pode resultar em uma exposição maior e mais prolongada ao clima espacial do que as regiões lunares próximas. Espectrômetros e radares de penetração do solo, entre outros equipamentos científicos, foram projetados para a exploração da superfície do planeta Marte, como parte da missão chinesa Change Formation, que completou com sucesso o primeiro pouso Eversoft do outro lado da Lua. O rover pousou com sucesso na Lua em 3 de janeiro de 2019. O Change 4 Lander e o U-22 Rover são sucessores do Change 2 e do original U-2 Rover, sendo responsáveis pela missão que realizou o primeiro pouso suave na região menor de Ibrahim da Lua, desde que o Luna 24 fez o mesmo em 1976. Juntas, elas são conhecidas como Change 4, e as descobertas feitas até o momento do U-22 Rover podem desempenhar um papel importante em direcionar o desenvolvimento de expedições futuras robóticas para a área polar sul do lado distante da Lua. A superfície desafiadora pode necessitar de robôs com pernas, robôs híbridos com rodas ou rovers amarrados para exploração futura. Como observaram pesquisadores, o U-22 não foi capaz de se aproximar da substância semelhante a um gel esverdeado, porque os pesquisadores temiam que ela não fosse capaz de sair de volta da cratera. O solo foi mais favorável do que esperado para os robôs de maior escala pudessem operar nele. E considerando que o rególito pegajoso grudou nas rodas do U-22, em vez da malha de arame, futuras missões podem querer usar o revestimento na superfície das alças de roda com a substância antiaderente específica. A China, como parte do programa da Estação de Pesquisa Lunar Internacional, está desenvolvendo um conjunto da Rússia, NASA e do Programa Espacial Artemis, sua iniciativa comercial de serviços de carga lunar, tendo planos para a exploração da região polar sul da Lua. Isso seria feito pela China, como parte do Programa Internacional da Estação de Pesquisa Lunar, e pela NASA, como parte da iniciativa comercial de serviços de carga lunar. O U-22 Rover vai se manter investigando o famoso lado escuro da Lua, e os cientistas esperam melhorar sua capacidade de fazer o uso dos instrumentos que o rover fornece, para que eles possam aprender ainda mais sobre o meio ambiente lunar.
E não, eles não estão simplesmente pensando nos super dispositivos projetados especificamente para pesquisas científicas. Eles afirmam que uma das rodas do rover pode ser usada para expor sujeira próxima ao subsolo, de maneira que possam ser feitas investigações até sobre as pequenas trilhas que o veículo deixaram ao se deslocar. E aí, tem alguma ideia do que pode ser essa gosma verde que eles estão falando? Eu não tenho nenhuma, mas tenho certeza de que se eles forem mesmo ir a fundo nisso, uma hora vão ter que mandar pessoas para lá. E elas com certeza vão estar usando daqueles super trajes lunares que o Elon Musk está projetando. Se você quer saber mais sobre esses trajes, se liga só nesse vídeo que fizemos, e eu te vejo lá.